Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Se você está caindo de paraquedas por aqui, o meu nome é Marcelo, seja muito bem-vindo ao canal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a análise de pré-abertura do mercado financeiro, especificamente do mini índice no dia de hoje. E para começar, nós vamos iniciar aqui com a parte de notícias, que não tem nada programado para o dia de hoje, sexta-feira sendo um dia que o volume de negócios é um pouco menor, então, sem notícias, sem motivadores oficialmente descritos no site da invest.com, tá? A gente tende aí a ter uma abertura um pouco mais branda em relação a isso e também aos motivadores econômicos. Hoje é dia de fechamento de opções, então assim, é uma contradição por natureza, não haver motivadores e nós termos aí o fechamento das opções, o que em si pode trazer uma grande volatilidade para o mercado, mesmo estando aí numa sexta-feira, tá? Nós temos aí também uma outra questão, né? Ontem o mercado chinês, que não está andando muito bem das pernas, apesar das suas tentativas especulativas ao longo das últimas semanas terem dado muito certo, a própria população chinesa anda meio desconfiada da liderança de Xi Jinping, até que ontem ele tomou outras medidas para reaquecer o ânimo dos investidores internacionais na China, e hoje o mercado já está respondendo positivamente. O EWZ brasileiro aqui está sendo negociado a 0,88 de alta, né? O minério de ferro, né, está sendo negociado aqui a menos 1,55. Ah, mas isso é negativo. Sim, mas em relação a menos 5,99 que estava ontem, ele está aumentando, ele está subindo, ele está reagindo bem, tá? O ADR da Vale, vamos ver aqui, acho que já chegou aqui uma. Olha lá. O ADR da Vale já está a 0,93 de alta. A Petrobras, 0,21 de alta. E o Itaú, a impressionantes 2,42 de alta. Então, os papéis, as representações dos nossos papéis lá fora, que são os ADRs, estão em ritmo ascendente e com força nesse momento lá fora, tá certo? E aí a gente dá uma olhadinha aqui em como é que andam as bolsas aqui ao redor do mundo e a gente vê que a China já está aqui, olha, sendo negociada novamente a 4,97. Está sendo não, né? Foi negociada às 4,97, porque agora eles não estão mais no horário de operações. O Japão, ao contrário, ali junto com o Reino Unido, estão aí numa zona um pouco negativa, mas nada de alarmante. S&P 500 e Nasdaq e Europa estão aí a 0,50 ou quase 0,50 aí de alta, o que é interessante também, mas mostrando assim um mercado bem morno, bem lateral. Tá? Xangai a 2,92% de alta e Hang a 3,76%, ou seja, as ações chinesas na recompra, na garantia de recompra aí das ações dos investidores está funcionando, está dando certo, mas a questão é que a China vem fazendo ações que não estão perdurando aí com o tempo aí por diversas razões. Os papéis norte-americanos ali da Nasdaq, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, estão todos trabalhando aí numa região de alta, mas muito discreta. Google e Tesla numa região de baixa, a 1,35 de baixa, uma forma um pouquinho mais preocupante, tá? Mas a INTC e a AMD estão com positivas aqui também, tá bom? Taxa de juros futuros brasileira está dentro de um range lateral e o VIX também, tá certo? Então, fazendo essa leitura aqui, junto com uma análise de contexto gráfica, o que a gente vê aqui é uma somatória de vetores, né? Olha só que interessante. Antes de ontem, o mercado ele trouxe uma tentativa de rompimento de um canal de baixa,
que foi marcado aqui por topos e fundos, né, descendentes, e antes de ontem o mercado ele veio testar aqui esse topo, local aonde existe resistência de topos anteriores. Olha aqui, tá? Então, o mercado ele sentiu essa resistência, não conseguiu fazer aí um rompimento dessa região, né? Ele até tentou, mas como diz o Wall Brooks, né? A maior parte dos rompimentos são falsos, e aí ele voltou a trabalhar aqui embaixo e tentou recuperar um pouquinho no final do dia, gerando uma figura muito próxima aqui de um martelo invertido. E no dia de ontem, o que acabou acontecendo foi exatamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Aqui nós tivemos aqui um movimento de descida muito intenso, até que o mercado veio encontrar a média exponencial de 20 períodos, trabalhando um pouquinho abaixo e se aproximando da média de 87 períodos. Ao chegar nessa região aqui, o mercado foi catapultado novamente, e aí fechando aqui com um martelo. Então, na soma dos dois vetores de antes de ontem e de hoje, nós temos um cenário mais neutro, tá? Para que nós possamos pensar nas análises de resultado ou de probabilidade de tendência de alta ou não. O que nós temos em relação à notícia de hoje e à leitura dos indicadores que nós acabamos de ver é que o mercado sim está animado para que o preço venha testar aqui essa região de resistência novamente e, quem sabe, até romper essa região para dar início naquilo que eu venho falando há bastante tempo, que é uma possível pernada de alta, caracterizando assim a quinta onda de Elliott. Pode ser que isso aconteça. Se isso não acontecer, então o mercado ele deve sentir novamente essa resistência aqui e voltar a trabalhar aqui no sentido de baixa para voltar para uma mínima do canal. No gráfico mais curto de 8R, nós tivemos esse desenho no dia de ontem, né, que foi uma manhã com quedas intensas até a abertura de Nova York, quando o mercado muda completamente a sua direção e vem fazer essa recuperação. Traçando Fibonacci, o que nós temos aqui é uma situação de que, depois de toda essa queda, o preço ele vem fazendo um respiro até uma região muito interessante que merece a atenção de todos nesse momento, que é essa região conhecida como área do filé. E aí eu quero tecer aqui alguns comentários para que você fique mais esperto na abertura aí no dia de hoje, tá certo? A região entre 23,6% e 38,2%, tá? É uma região em que o preço tende a se comportar testando a resistência e o suporte. Então nós tivemos aqui, olha, essas tentativas de superação e o preço ele veio trabalhando aqui em uma direção e em outra, e ontem o preço ele acabou. Deixa eu ampliar aqui para você que está assistindo no celular ficar mais fácil de visualizar. Então, o preço ele veio visitar aqui essa região, quase se aproximou aqui da resistência e ontem ele fez um rompimento, mas como eu acabei de falar, a maior parte dos rompimentos são falsos, né? Então, pode ser que motivado pelas modificações aí que o governo chinês está colocando para tentar reaquecer a economia da China, apesar de que os seus indicadores estão dentro das metas planejadas do governo aconteça,
por conta de uma análise gráfica, é possível que esse preço ele até venha esticar um pouquinho de início, mas que ele volte a mergulhar dentro dessa área aqui, tá? Então, nós temos aqui o preço no 133.022 aproximadamente, tá? É, com, se ele voltar realmente com um alvo no 132.815. Então, a gente tem aí cerca de 200 pontos para cima e para baixo para o preço ficar batendo nesse início de manhã, até a abertura do mercado à vista. Então, a gente precisa ficar muito atento aí ao que está acontecendo, tá bom? E no dia de hoje, a gente precisa estar mais atento aí às notícias e ao vencimento das opções. Sexta-feira já é um dia um pouco mais complicado, então veja aí como é que anda a sua meta em relação ao seu financeiro, em relação ao seu planejamento. E caso você já tenha batido a sua meta da semana, é melhor ficar de fora no mercado de hoje. Se você está muito próximo de bater a sua meta, é melhor também ficar de fora. A gente ainda tem mais 2 semanas aí para o mercado terminar, um mês, tá? Então não vale a pena correr um risco muito intenso aí no dia de hoje, a menos que o mercado ele venha a trabalhar de uma forma tão tranquila como foi aqui o dia de ontem, no sentido de que o mercado ele foi muito direcional e ele respeitou muito as médias rápidas, que são as médias de tendência, apesar de ele ter gerado poucas oportunidades de trades um pouco mais longos, né? A gente vê aqui situações do tipo essa aqui, que fez um trade de 450 pontos mais ou menos, que foi uma exceção. O restante dos trades aqui, eles acabaram resultando em menos de 150 pontos, na maioria das vezes, tá? 100 pontos, 120 pontos, foram mais ou menos aí o que aconteceu. E nos momentos aqui de rompimento das médias antes, aí não chegou nem a dar stop de 150 depois, de 150 pontos ou 130 pontos depois da média, tá? Então foi um dia relativamente aí tranquilo para quem trabalhou com o setup de tendência, tá? Só tinha que ficar esperto nessas regiões aqui de movimentação, e stops mais agressivos aconteceram uma, duas, três, 4 vezes, ok? Então tomem cuidado, né? E primeiro coloquem a observação para ver qual é o respeito que o preço vai ter à média no dia de hoje. Sendo sexta-feira, o último dia, buscando liquidez, acredito que o comportamento do preço hoje não tem esse mesmo nível de respeito, não. Tá? Eu acho que hoje, pelo contrário, que vai haver de rompimento de média para cima e para baixo, buscando stop de CPF, não vai ser brincadeira. Então, cuidado e até a semana que vem, quando a gente vai se falar um pouquinho mais. E é isso aí, galera. Cuidado, um bom final de semana para todos. E, por favor, não passe um final de semana de saco cheio. É melhor não operar hoje do que você ficar irritado o final de semana inteiro. Um abraço. Tchau, tchau.